A sua função como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Esqueça aquela parada de pegar o preço mais barato e vender no preço mais caro. Saiba que isso é a sua ganância jogando contra você, sempre querendo lucrar muito mais do que aquilo que você já tem na sua mão, ou sempre querendo comprar muito mais barato do que aquele preço que você tem na tela. Entenda, a ganância ela é exatamente o seu inimigo nessa jornada. E na análise de hoje eu vou te explicar o cenário que nós estamos, que é um cenário de alto risco e aquelas pessoas que estão tentando buscar a altcoin season ou aquele bom projetinho que vai deixar milionário, elas vão tomar muito prejuízo, porque o mercado ele não está para brincadeira nos próximos dias. E a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitedes na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo Bitcoin, a gente está tentando, desde ontem, romper a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Ontem eu comentei com você que essa é uma média extremamente importante porque a gente tem muitos bots programados exatamente nessa média. Por que a gente tem muitos bots nessa média? Uma das maneiras mais fáceis da gente criar uma automação para poder operar para nós sem que a gente tenha que fazer uma compra de ordem ou uma compra de venda é exatamente fazendo através de bots, e uma média é muito fácil de ser programada. Você está comprado acima da média, você está vendido abaixo da média. Você pode utilizar a própria média para tomar como decisão de compra ou de venda, tá? E como que a gente sabe disso? São regiões difíceis da gente superar. Tanto na queda, veja quantas vezes a gente veio abaixo da média de 200 períodos e o preço do ativo voltou, porque a gente teve muitos bots acionando compra, mas a gente precisou de um grande movimento de demanda pela venda para que a gente superasse esses bots e rompesse. Agora a gente já está batendo aqui na média de 200 períodos várias e várias vezes, em vez de suporte, nós estamos enxergando ela como resistência. Sem contar que quando a gente olha para uma análise de price action, a gente viu que o suporte relevante que foi perdido exatamente nesse rompimento, ele passa a se transformar como uma resistência. Ou seja, quando a gente volta nessa linha aqui, a gente tem muita pressão de venda. Aqui a gente já começa a identificar duas situações que causam uma dificuldade do preço romper essa região dos 115 mil dólares. Um terceiro fator é exatamente essa região branca que nós temos aqui. Essa região branca são ordens de vendas que nós temos dentro do book de ofertas. E quando eu gravei a análise de ontem para você, nós estávamos exatamente com as ordens nessa região. E, inclusive, essas ordens mudaram ao longo do dia e elas desceram para essa região. Veja que ontem, no final do dia, eu dou um follow-up para os meus clientes, informando ali que as ordens elas descem dessa região para uma nova região. Não faz tanta diferença assim por preço, mas isso daqui é uma mudança no sentimento dos investidores. E, inclusive, hoje essas ordens desceram mais um pouco. O que isso daqui me mostra? Me mostra que no curto prazo, grandes players estão brigando para tentar sair do mercado. Porque se a gente via que eles tinham um interesse em venda em 117 e eles começam a descer aquilo para 116 e depois para 115, isso significa que a gente não está tendo demanda o suficiente para fazer com que o preço chegue até a ordem de venda deles. E eles estão querendo sair do mercado. Por conta disso, eles estão descendo sua ordem de venda para um patamar de preço menor. Isso significa que o mercado vai cair? Isso significa que a gente vai ter um grande crash? Não, não significa nada disso. Só significa o interesse desses grandes players, dos institucionais. O que eles estão fazendo, por exemplo? Poxa, se eles estão com interesse em venda, até mesmo vender mais barato do que aquilo que eles tinham iniciado ali como alvo, significa que eles estão enxergando que a demanda não é suficiente para ir até aquele patamar de preço que eles querem sair.
Significa que eles estão começando a disputar no book de ofertas para ver quem que vende primeiro. Lembre-se, quando você é um grande player, você não consegue executar as suas ordens da noite para o dia, você precisa de um longo período para executar essas ordens, você precisa estimular liquidez para que você consiga executar essas ordens. Saiba que dá muito trabalho para qualquer player abrir tanto uma ordem de compra quanto uma ordem de venda. Bom, vendo uma diminuição do preço desses caras aqui, isso para mim é negativo. Isso daqui para mim mostra um interesse de saída meio que desesperada. Enquanto o Bitcoin não superar essa região, e hoje eu não olho somente para o rompimento da média de 200 períodos, nem somente o rompimento dessa resistência, mas para mim, para que as coisas fiquem saudáveis, a gente precisa superar essa região. E foi exatamente isso que eu cito para os meus clientes. Se a gente não voltar acima dessa região, se o mercado não tiver uma demanda suficiente para romper isso daqui, para capturar essas ordens de venda e não voltar a cair, sim continuar subindo, sim, a gente sai de uma estratégia de proteção. Do contrário, nós seguiremos em proteção. Isso porque há um alto risco envolvido e a melhor coisa que a gente pode fazer dentro dessa região é ficar protegido. Aqui nós estamos controlando a nossa ganância. Não é um grande interesse em fazer lucro, nem mesmo um grande interesse em pegar o ativo no menor preço possível. Nós estamos simplesmente controlando os nossos sentimentos de maneira fria e calculista. Estamos em uma região que é uma região de grande resistência, então não tem por que a gente comprar dentro dessa região. É melhor pagar um pouco mais caro caso a gente supere essa região, do que do contrário, a gente pode continuar as quedas, porque as quedas elas ainda não se intensificaram e eu vou mostrar isso para você através de análise. E eu sei que ao longo desse período aqui a gente olha para o Bitcoin e muitas pessoas começam a falar: ah, mas eu não tenho tanto interesse assim em Bitcoin. Eu vou focar nas altcoins. Eu vou focar em Solana, porque Solana subiu aí ontem, subiu nos últimos dias, né? Ela teve uma alta bem expressiva aí de 9% nos últimos dias. Mas o que muitas pessoas se esquecem é que a última pernada foi de 20% de queda. Se a gente olhar aqui, ó, desde o topo, nós estamos falando de uma desvalorização de 25%. Entenda, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Pernada de baixa, respiro. Pernada de baixa, isso daqui pode ser apenas um respiro para a gente ter outra pernada de baixa. A tendência ela está revertida. Ou seja, em um cenário como esse, onde o Bitcoin estão disputando por vendas, não vou querer capturar Solana. Vou esperar o mercado sair dessa zona de alto risco, tá? Bom, quando a gente olha para as altcoins no geral ali, a gente está vendo uma saída de capital mais uma vez de dentro das altcoins. E muitas pessoas irão se machucar nessas movimentações. Olha só, se você vivenciou o mercado cripto em dezembro, janeiro de 2025, você sabe o quão doloroso isso foi para o seu bolso. Porque você rodou altcoins, você acreditou na altcoin season, você acreditou que os bons projetos iriam colocar muito dinheiro no seu bolso. E o que eles colocaram foi muito prejuízo no seu bolso. Esse indicador aqui é um dos indicadores mais importantes que a gente tem quando a gente vai falar em uma decisão de investir nas altcoins ou não, saca só. Se o capital ele está fluindo para as altcoins, se a linha roxa está subindo, ok, a gente está em um cenário mais favorável para as altcoins. O que a gente precisa é que o Bitcoin esteja subindo de uma maneira abundante, porque aqui nós estaremos em uma região de baixo risco. Mas se a gente tem o capital saindo de dentro das altcoins, Bitcoin caindo, não tem por que a gente ficar holdando bons projetos. Entenda, se você está holdando altcoins, você está trabalhando com esperança. Você já devolveu o lucro que você fez nos últimos meses, isso porque você está segurando esses ativos. E se as coisas elas piorarem, como eu falei com você, as quedas elas ainda não chegaram no seu nível máximo de dor. Se elas piorarem, você vai entrar no prejuízo, você vai ver o seu capital se desvalorizando mais uma vez. Não jogue esse jogo dessa maneira. Para de acreditar em bons projetos, para de acreditar que a alta vai ser infinita das altcoins, para de trabalhar rezando,
para que os ativos subam naquele preço que você entrou. Entenda, meu caro, esse jogo ele tem que ser totalmente estratégico e eu sei que muitas pessoas vão se machucar nas altcoins novamente. Por que eu falo isso? Porque toda vez que eu critico as altcoins, sempre as pessoas comentam: eu vou continuar segurando. Não, a altcoin season nem começou. Não, os ativos nem performaram tão bem assim. Eu vou continuar segurando esses ativos. Entenda, isso é um erro, e um erro para o seu bolso. Saiba o momento que nós estamos vivenciando e qual que é a estratégia que você tem que adotar para aquele momento. Adoro as altcoins, mas em momentos de baixo risco. Em momentos de alto risco, não, eu não quero olhar para as altcoins. Não me importa quanto bom seja aquele projeto. Bom, se a gente olhar aqui para os últimos 7 dias, a gente está vendo que as altcoins elas estão se desvalorizando bem, né? Governança ali 11%, NFT 10%, Deepin 10%, aí inteligência artificial 10% também, 9,7%. Ou seja, a gente está vendo uma desvalorização e eu quero que você repare que nos últimos 7 dias o Bitcoin ele começa a tomar a sua performance de volta perante aos outros ativos, perante aos outros setores. E isso porque muitos players entendem que o capital está rotacionando, o capital está saindo mais uma vez de dentro das altcoins. Algumas pessoas vão ficar até a festa acabar. E essa festa vai vir com um bom congestionamento no estacionamento. Outras pessoas vão sair antes e vão chegar mais cedo em casa. Bom, quando a gente analisa Bitcoin, put e calls, a gente está vendo que estamos em patamares altos, ou seja, isso daqui mostra um pouco de insegurança dos investidores. Aqui nós estamos olhando para investidores mais tradicionais, tá? Afinal de contas, put e call, a maioria das pessoas dentro de cripto nem saberão o que é isso, elas só conhecem long e short, elas não conhecem esses outros instrumentos, porque afinal de contas, put e call são instrumentos financeiros do mercado tradicional. Como a gente sabe que o Bitcoin hoje ele já é muito envolvido na institucionalização, ou seja, no mercado tradicional, a gente tem pessoas que operam através da CME, através de put and call, a gente já sabe de tudo isso. Quando a gente está olhando para isso daqui, nós estamos olhando para esses investidores mais tradicionais. Não é aquele cara da Web 3.0, não é aquele cara do DeFi, das altcoins, não é nada disso. É aquele cara que investe no mercado americano e ele tem uma parcela da sua carteira em Bitcoin. Quando a gente vê volumes altos de put and call, isso daqui acaba sendo um problema para o mercado, porque mostra que o sentimento ele não está tão legal assim. Principalmente se a gente estiver em movimentações de all-time high, tá? Essas movimentações de all-time high aqui, ou até mesmo movimentações de fundo, terão altos volumes de put and call. Mas o que a gente quer analisar aqui é o volume. Bom, para aquelas pessoas que gostam de se alavancar, a gente está vendo ainda o long short ratio alto, ou seja, significa que a maioria das pessoas estão apostando em long ainda. E nessa última queda, a gente não teve grandes liquidações, fazendo com que o fund rate ficasse negativo. Para o fund rate ficar negativo, a gente pode ter dois cenários. Ou as pessoas começam a shortar mais do que elas estão abrindo long, ou a gente tem uma grande liquidação de long, fazendo com que fiquem somente os shorts abertos. E isso daqui vai fazer com que a gente entre com fund rate negativo. Nesse cenário, as coisas ficariam melhor, a gente teria uma diminuição do risco. Veja que todo fundo ele é formado ali com uma grande liquidação acontecendo. A gente não tem grandes liquidações acontecendo no Bitcoin desde julho, tá? Então entenda que a gente está muito mais alavancado, abrindo margem para que a gente venha para baixo. Bom, zona atual que nós estamos é uma zona de alto risco, ou seja, aqui a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas operações. Aqui não é região que a gente fica de brincadeira, olhando para as altcoins, tentando ter uma alta exposição. Aqui são decisões mais estratégicas, decisões que elas devem conter stop, onde você tem que fazer o gerenciamento das suas perdas dentro da carteira, onde você tem que entender em quais ativos que você vai abrir posição, por exemplo, aqui não tem por que a gente ter uma carteira altamente exposta, não tem por que a gente ter uma carteira olhando para as altcoins, sendo que aqui o nosso jogo é para que o Bitcoin se recupere. Caso ele se recupera,
Ótimo, nós voltamos a abrir as nossas operações. Caso ele fique em uma região de baixo risco, ótimo, nós olhamos para as altcoins. Mas entenda, a gente tem que ser totalmente estratégico nessa fase que nós estamos, porque olha só, hoje a gente está em uma região de alto risco. E entenda que nós já estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo dele. Daqui para frente, a gente não sabe quando que será o final do ciclo. A gente não tem um calendário com data marcada do fim do ciclo, mas de uma coisa a gente sabe. Uma zona de alto risco, uma zona de sinal de topo será o topo cíclico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a partir desse ponto que nós estamos. Trabalhar com estratégias de proteção, por exemplo, vender, liquidar 80, 90% da sua carteira. Não ache que se proteger é ter 20, 30% em caixa, não. Isso daí é coisa normal de fases de alta. Fases de baixa é completamente diferente. A gente deve ter o capital muito mais preservado, muito mais protegido. Porque só conseguiremos fazer dinheiro ao longo de um bear market se a gente tiver caixa, se a gente tiver oportunidades de respiro. Lembrando, para que você faça dinheiro ao longo de um bear market, também não precisa inventar moda em se alavancar em short. Você pode simplesmente pegar os respiros. Bom, quando a gente olha o mercado americano, comentei com você na data de ontem que a gente teve uma queda acentuada na sexta-feira que mudou um pouco do sentimento do investidor americano. Esse sentimento ele deve ser recuperado, a gente deve voltar ali acima dos 6.400 pontos para que isso melhore um pouco. Se a gente for avaliar o sentimento direto ali do investidor americano, a gente vai ver que saímos de 77 ali, caímos para 56, ou seja, a gente saiu de uma região extremamente otimista e caiu para uma região otimista, só que aqui abaixo de 50 a gente já começa a entrar em regiões neutras. O sentimento ele deve se manter nessa região aqui mais positiva, mais de greed. Porque se a gente começa a vir abaixo, isso significa que o investidor americano ele está preocupado. E a gente sabe que isso acaba respingando em criptos, put e call. Também, se a gente olhar para os ETFs, a gente sabe que quem investe através dos ETFs são os investidores americanos. Então a gente precisa estar muito ligado nisso aqui. E se a gente for avaliar as put e calls também ali do mercado tradicional americano, a gente vai ver que houve uma subida muito forte nos últimos dias. E isso daqui mostra também que os investidores estão começando a ficar mais cautelosos no mercado americano. Olha só, se a gente olhar para a última vez que isso daqui começou a subir, foi exatamente dia 20 de fevereiro de 2025. Se a gente voltar ali para o S&P 500 e ver o que aconteceu exatamente nessa data, quando que foi? Dia 20 de fevereiro de 2025. Voltando aqui para um gráfico diário, só para a gente ver o que aconteceu. Olha só, março, aqui fevereiro de 2025. Olha onde nós estávamos, dia 20 de fevereiro de 2025. Aonde os investidores começaram a ficar mais pessimista. E durante essa movimentação aqui de aumento da put and call, a gente começa a ver que o S&P 500 estava em queda. Estou falando que essa queda ela vai se repetir? Não. Estou falando que o mesmo sentimento que está sendo iniciado nesse momento foi o mesmo sentimento que foi iniciado nesse momento aqui. Um sentimento de preocupação, onde grandes fundos precisam liquidar, onde grandes players precisam vender, aonde a gente começa a ter falta de liquidez e aí a gente tem que começar a diminuir as nossas ordens, ou seja, a gente tem que começar a aceitar preços mais baratos do que aquilo que a gente gostaria de vender. Isso é uma mudança sentimental. Isso é exatamente a lei da oferta e da demanda trabalhando contra o crescimento do preço, e sim através da queda dos ativos. Aqui são regiões de alto risco, aqui são regiões que a gente tem que tomar muito mais cuidado nas nossas decisões. Aqui eu, Guitelli, sou totalmente estratégico, aqui eu entro em fase de proteção junto com os meus clientes.
Obviamente que eu quero sair da fase de proteção, eu quero voltar a multiplicar o meu capital também, eu quero voltar a me expor nas altcoins. Mas para isso, eu preciso que o mercado me dê sinais de recuperação, sinais de que a oferta e a demanda está trabalhando a favor do preço e não contra o preço. Existem as regiões chaves para que eu volte no Bitcoin e também existem os momentos chaves para que eu volte nas altcoins. No momento atual, eu estou em fase de proteção. E se vocês quiser estar junto comigo nas minhas próximas decisões de compra e de venda, se você quiser que eu faça o gerenciamento da carteira, assim você pode ter os mesmos resultados que eu, basta que você entre para a carteira rumo ao milhão. Para que você entre para a carteira rumo ao milhão, basta clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você quer entrar em fases de proteção, se você está disposto a entrar em movimentações de baixo risco, sair de movimentações de alto risco, se você está disposto a rotacionar o seu capital, porque afinal de contas, se o que você quer dentro de cripto é acumular 10 bons projetos ou chegar em 0,1 Bitcoin acreditando que isso vai ser a sua liberdade financeira quando você tiver 60 anos, a carteira rumo ao milhão, ela não é para você. A carteira rumo ao milhão é para aquelas pessoas que querem surfar as movimentações do mercado sem ter uma alta volatilidade nas quedas, sem sofrer quedas de 30%, 40% acreditando que isso é normal, sem ficar rodando bons projetos que estão simplesmente indo para o limbo. A carteira rumo ao milhão é para essas pessoas que querem operações dinâmicas, operações de compra e de venda, exposição em baixo risco e proteção em alto risco. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Exatamente aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo, qual que é a minha decisão, qual que é a minha estratégia e todo o gerenciamento da carteira. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo eu te mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha totalmente dinâmica, onde eu abro todas as operações para você. Existem uns momentos da gente estar exposto e existem os momentos da gente estar fora do mercado também. Nesse atual momento, a carteira Rumo ao Milhão ela está protegida. Isso significa que se você entrar agora, no momento que a gente estiver tomando decisões de compra, você estará pegando exatamente os mesmos preços que eu e exatamente as mesmas estratégias que eu. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!